Fecha a porta, pai. Ninguém entrou ainda. Ninguém entrou, pô. Eu pedi pra pai fechar a porta. Ele não vai fechar. Vai ficar mal. Olá, bem-vindos! Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Vamos aguardar aí, doutora Marlene Isidro. Hoje o nosso bate-papo é com a presidente da FENAFISIO, doutora Marlene Isidro Vieira, né? E hoje vamos falar sobre gestão, né? O nosso bate-papo é sobre o que esperar para as empresas de fisioterapia pós-pandemia. Existe previsibilidade? Então, esse vai ser o tema, né, do nosso bate-papo. E FENAFISIO, vamos lá. Cadê a FENAFISIO? Como eu boto ela aqui? Aí. Vamos aguardar. Doutora Marlene. Oi, doutora Iaponira. Tudo bom e você? Que bom te ver, Marlene. Que bom te ver. Igualmente, abraço. Abraço. Muita saudade, né? Muita. Muito Muita. tempo sem a gente se encontrar pessoalmente, né? Muito. Nossa. Enfim, vamos Faz tentar falta. matar um tempo. Faz falta, né, Marlene? Muita falta. Muita falta. Eu sinto. Eu também, bastante. Tá com vocês conversando. Às vezes reclamávamos das viagens e hoje eu fico sentindo falta, né? É sempre das assim. viagens, né? Dos encontros e tudo. Das noites sem dormir. As noites sem dormir, maravilhosa. Dos voos às 4 da manhã. Pois é, Marlene. Mas a gente vai matar um pouquinho dessa saudade aqui. Na verdade, a Cognita, né? Tem feito esses bate-papos já há algum tempo. Nem sei te dizer quantos bate-papos, mas assim, a gente vem fazendo isso há um bom tempo e tem tido um retorno legal, uma troca muito boa com as pessoas. A gente sempre escolhe um tema, sempre escolhe uma pessoa e realmente estávamos loucas para falar com você, porque, claro, porque você é uma referência, porque, enfim, vai nos trazer muita coisa boa nesse bate-papo, muitas ideias para alguém que está aí sofrendo nessa pandemia com as suas empresas e tudo mais. E aí, de repente, escuta alguma coisa e tem um insight, né? E bola Tomara. para frente. Cíntia está colocando aí, para que dormir? Eu sempre penso nisso também, Cíntia, para que dormir? E acaba que a gente, Marlene, pensa dormir do mesmo jeito, então quando a gente se encontra, noite afora, né? Nada de dormir. Nada Eu de também. dormir. A gente falava pelo menos umas 40 boa noite uma para outra. Vamos dormir, vamos. Ai, mas você sabe aquele assunto? Ah, lembra tal coisa? Exatamente. E aí ia embora mais 1, 2 horas e a noite passava. Mas, ó, Marlene, então o tema do nosso bate-papo de hoje a gente tem tema, né? Que O bom. tema do nosso bate-papo de hoje é o que esperar das empresas de fisioterapia pós-pandemia. Existe previsibilidade? Então, eu, que é a Pandira Pimentel, mentora da Cognita, né? Estou aqui para ter esse bate-papo com você. Então, a gente sempre pede, Marlene, que a pessoa se apresente. Tá. Se apresente, Marlene. Eu sou Marlene, fisioterapeuta há 34 anos.
Tenho uma clínica, 31, agora tenho outra, abri uma filial, na pandemia. E sou presidente da FENAFIS, estou presidente, como as pessoas falam, né? Fui uma das fundadoras da associação aqui do Paraná, já fui professora de pós-graduação, de graduação, mas a minha paixão sempre foi a assistência, né? Sempre foi o atendimento. Eu, desde que me formei, atendi até o ano retrasado, né? Então, minha paixão sempre foi a assistência, sempre foi a clínica, sempre foi o serviço. E é o que sempre me fez acordar de manhã e lutar e trabalhar e pensar numa fisioterapia melhor. E eu vi que entrou aqui um coordenador do curso da PUC quando eu fazia faculdade, que é o Tadeu. Obrigada, Tadeu, de estar aqui. Então, eu sou formada há 34 anos, né? E quando eu saí da faculdade, eu pensava assim, nossa, fisioterapia é linda, tem tantas possibilidades. E hoje eu tenho certeza absoluta disso. E naquela época, a fisioterapia era uma coisa muito restrita, né? Então, tem muita coisa, né? Para a gente discutir, para a gente falar da fisio, para a gente fazer sobre a fisioterapia. É muito trabalho. Não é uma pandemia que vai derrubar a gente, né? Então, vamos lá. Não. Com certeza não. Vamos lá. E aí, assim, a gente segue um padrão para esses bate-papos. E um deles é a gente fazer enquetes sobre o que as pessoas acham, e a gente faz umas perguntas e coloca e as pessoas respondem. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente soltou como enquete para esse bate-papo foi: você, fisioterapeuta, conseguiu rever seu planejamento estratégico e o adequou à nova realidade? Aí, 25% das pessoas responderam que sim, 75% responderam que não. Bem, para mim, acendeu uma luz, assim, né? Uhum. Vermelhinha. E a outra enquete você acha que pós-pandemia tudo voltará ao que era antes? Essa daí, 100% das pessoas responderam que não voltará ao que era 100%. Então, vamos começar discutindo por isso. Vamos lá, vamos começar discutindo por essas perguntas da enquete. Vamos. Planejamento estratégico. Me diga assim, me dê sua opinião. Vai lá. Começa aí, fale sobre isso. O que você acha? Pelo que eu conheço dos gestores da fisioterapia, pouquíssimos têm planejamento estratégico da sua empresa, né? Isso é gestão, né? Gestão empresarial, gestão financeira, enfim. São pouquíssimos que conhecem essa palavra, que conhecem esse conceito e que fizeram um planejamento estratégico, né? Que previram o que poderia acontecer, né? Quem imaginaria, há 5 meses atrás, que nós estaríamos enfrentando uma pandemia, né? Então, assim, isso é planejar. Isso é você imaginar que pode vir coisas ruins e coisas boas, mas que você tem que estar preparado para as duas coisas. Aproveitar o que vier de bom, aproveitar o que vier de ruim. E se vier algo ruim, como veio a pandemia, você estar preparado para isso, né? Você ter estratégias para isso. Ter guardado dinheiro, saber negociar, onde você pode dispensar alguma coisa, onde você precisa incrementar, enfim. É você saber que você tem um suporte, digamos assim. E quantos dos nossos colegas fazem isso ou fizeram isso? Eu, sinceramente, acho que pouquíssimos. Acho que uma próxima enquete a gente poderia perguntar aí, assim, você fez planejamento estratégico da sua empresa, né? Você tinha um planejamento estratégico para uma situação como essa? Então, o que eu acho muito triste. Eu acredito que a gente já perguntou isso em outra enquete sobre outro, acho até falando sobre administração, gestão, enfim, que a gente vem nesse tema há algum tempo. Eu realmente não lembro do resultado, se uma das meninas aí, das mentoras aí lembrar, pode colocar isso aí para a gente. Realmente eu acho que pouquíssimas pessoas realmente fazem. E talvez não tenha o hábito de pensar nisso do negativo. Aconteceu a gente tem que ter uma prevenção para uma coisa ruim.
não a pandemia, porque essa eu acho que nem o maior vidente conseguiu prever isso, não existiu previsão para isso, não existiu ninguém que chegasse perto de algo do que está acontecendo, né? Uhum, Então, eu acho que nem quando os sinais já eram muito claros, Marlene, como, por exemplo, no mês de dezembro, já existia a Covid. Só que uhum, nem assim parece que caiu a ficha. Não só uhum, no Brasil, eu acho que em uhum. grande parte do mundo. Sim, Parece que foi as uma. pessoas se bloquearam em relação a isso. Talvez achassem impossível um acontecimento do tamanho do que aconteceu, da magnitude do que vem acontecendo. Não é nem que aconteceu, o que vem acontecendo para a gente esses meses todos, né? Foi uma negação Realmente, coletiva, né? foi uma Eu acho negação coletiva. Foi uma negação Sim, coletiva, acho que um despreparo também, né, coletivo, sim, em todos sim, os âmbitos da saúde, da educação, de tudo, né, do Estado, enfim. Até a Organização Mundial da Saúde se perdeu, né, nisso tudo. sim, Então, acho que ninguém estava sim, preparado. Mas quando a gente fala de empresa, né, e se tem uma coisa que eu aprendi nesses 34 anos, aí, 31 anos de empresa, é que você tem que ter uma previsão, né? Você tem que... Vamos falar de uma coisa bem real nossa, né? Todo mundo que eu sim, conheço, a gente fala assim, porque quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, é um terror, né? Todas as clínicas, todos os serviços de fisioterapia, cai muito o movimento. Porque as pessoas tiram férias, porque tem Natal, tem Ano Novo, tem Carnaval. As clínicas só voltam a funcionar depois do Carnaval. Quantas pessoas reclamam disso? Quantos de nós passamos anos e anos falando sobre isso, não é? Aí chega dezembro, não guardou dinheiro, não fez a sua reserva, tem que pagar 13º, tem que pagar conselho em janeiro, não fez e passa anos e anos e anos reclamando disso, né? Se a gente parasse de reclamar e entendesse que isso faz parte da nossa profissão, que esses quedas de movimento, esses períodos de baixa de movimento faz parte da nossa profissão, como deve fazer parte de outras, e a gente se programasse para isso, mas não sobra dinheiro nem para pagar as contas do mês, como é que eu vou guardar? Cansei de ouvir isso. Mas tem como sim, fazendo planejamento estratégico, fazendo gestão administrativa, financeira, estratégica, existe sim. E o fisioterapeuta, então, o fisioterapeuta empreendedor, ele precisa sair desse lugar de vítima, né, de coitado, e ir para o lugar de empresário, né, de empresário que sim, tem altos e baixos, assim como o comércio tem, né, tem comércio que tem época que vende super bem, tem época que não vende. Então tem que fazer um planejamento, tem que fazer gestão, tem que se preocupar com essas coisas. E assim, a gente foi pego de surpresa agora? Fomos. Mas eu tenho conversado com muita gente, a gente conversa, né, Yaponira, com muita gente no Brasil inteiro, e o que eu vejo é que quem fez um planejamento estratégico teve um tombo muito menor, né? Acho que todo mundo teve um tombo, todo mundo sim. teve alguma perda ou teve alguma diminuição grande, mas conseguiu se solucionar essa perda e conseguiu ainda dar um reforço. Eu estava assistindo uma aula do Karnal, acho que vocês assistiram também, e ele fala uma coisa que né? É uma delícia. Eu penso muito em Adoro. vocês. Eu penso muito em vocês quando eu assisto. E ele fala de gestão estratégica. Se tem uma Sim, coisa que eu quero muito que o fisioterapeuta entenda, o fisioterapeuta empresário, o fisioterapeuta que é autônomo, enfim, que ele entenda é que ele é dono do seu negócio, né? Seja ele pessoa, enquanto profissional que trabalha num serviço, ou como empresário. E quem é ele que vai fazer a coisa acontecer? Né? Não é o outro. sim, A gente vai passar por dificuldades, como eu disse, Natal, Páscoa, Carnaval, pandemia, seja lá o que for, vai, o dólar sobe, o aparelho quebra, mas tem que estar preparado para isso. Você tem que ser responsável pelo seu negócio. Parar de fazer de conta que faz gestão, né? E sim. isso é uma coisa séria, grave na nossa profissão,
porque infelizmente a gente não sai da faculdade preparado para isso. Acho que existe uma responsabilidade muito grande aí dos professores que precisa preparar, mas preparar para a realidade, né? Que é a realidade de você ter um negócio que exige muito trabalho, muito esforço, que traz muito prazer, mas que exige muita responsabilidade também. Você não está brincando de casinha, né? E infelizmente, eu vejo muitos colegas com clínicas há 10, 15, 20 anos e que nunca fizeram um planejamento estratégico na vida. Que não tem dinheiro guardado para uma situação emergencial, sabe assim? Que não guarda dinheiro para o 13º dos funcionários, né? Que não pensa em investir, melhorar o seu negócio. Ah, já tem um movimento bom e tal. Não pensa em investir, não pensa na qualidade da entrega, não pensa em negociações, não pensa no associativismo. Isso tudo faz diferença para enfrentar a pandemia, né? Isso tudo faz diferença na hora de enfrentar situações difíceis, né? Então, Eu penso muito nisso, Marlene. Eu penso muito assim, meu Deus, como estaria a minha empresa se eu não tivesse me envolvido com associativismo, se eu não fizesse parte de uma associação, se eu não fizesse parte da FENAFIS, se eu não conhecesse as pessoas que eu conheço hoje, que ficam me mandando informação, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, aquele profissional, eu digo até profissional mesmo, não só dono de clínica, não, porque mesmo sim, como sim, profissional, você tem que sim. gerir sua carreira. Sua carreira é um negócio, que você tem Uhum. que arranjar clientes, que você tem que atender, né? Eu fico pensando, como a pessoa hoje, nos dias de hoje, sobrevive com a cabeça enfiada na terra, porque a sensação que eu tenho é que alguns profissionais estão com a cabeça enfiada na terra, olhando, tentando ou não enxergar ao redor, ou assim, como se fosse uma loucura, de que você acha que você sozinho se basta, de que você sozinho consegue, e que tudo que você precisa aprender são técnicas, né? E que tudo que Exato. um fisioterapeuta tem que ter é um bom atendimento. O bom atendimento é base, né? Uhum, É base, é a uhum, base, isso aí uhum, tem que ter uhum, mesmo. uhum. Agora, se ele não souber gerir, né? Exato. O Karnal fala, né, no curso dele lá, ele fala que hoje não existe mais aquele profissional ou aquele empresário que diz assim, ah, eu me formei nisso, né? Não, eu estou me formando. Você tem que estar sempre estudando, sempre evoluindo, sempre crescendo. E o que a gente vê na nossa profissão, nas empresas, é que as pessoas elas acham que depois que elas estão constituídas, que estão num certo patamar, com uma certa vida mais ou menos, né? Você não precisa investir, você não precisa estudar, você não precisa pensar em gestão, em qualidade, em administração, em melhorias. Ah, eu já tenho uma clientela, já estou constituído no mercado, doce engano. E o Karnal fala isso com uma Isso, dureza, né? Que é bem assim, não isso, existe mais. E depois da pandemia, muito menos ainda. Então você que muito está escutando, menos. menos ainda. Ah, não, porque minha clínica está lá, o movimento vai voltar. Não se iluda. Tem muita gente se refazendo nessa pandemia. Tem muita gente investindo, inclusive investindo no negócio financeiramente, melhorando, aprimorando, estudando, levando coisas. Hoje o teleatendimento é uma verdade na nossa profissão. Quem não tinha um sistema dentro da sua empresa, né? Tá fazendo um teleatendimento pelo WhatsApp? Que coisa mais precária, mais antiética, sem capacidade de registrar no prontuário do paciente, né? Então, tem que pensar em todas as possibilidades. Você não pode olhar só para a clínica de fisioterapia, para o serviço de fisioterapia. Tem que pensar em todas as inovações que estão vindo com a pandemia, que vão exigir outro tipo de realidade e que vai vir, já veio, na verdade, né? Então, É, é, sai desse lugar acomodado, né? Desse lugar de que, tá bom, assim tá mais ou menos, porque vai ser um frustrado e vai atrapalhar a profissão, né? Porque vai ser um mais ou menos que vai entregar um mais ou menos, né? E vai atrapalhar a profissão e infelizmente não vai durar muito. Disso eu tenho certeza hoje, Aponira. Sabe, assim, eu tenho eu também, certeza absoluta eu disso. também, eu também. Que Tem uma coisa, né? Tem uma coisa, Marlene, que entra nessa linha do que você falou, é que assim,
as competências exigidas hoje, elas são muito maiores. Aquele profissional que formava e ia aplicar aquele conhecimento que ele tinha para o resto da vida dele, isso eu acho que foi bloqueado lá pelos anos 80. Uhum. 90 já não era tanto, depois dos anos 2000 acabou. Não, você não consegue mais viver a sua vida profissional sem você ter sem você mudar. E agora não é mais só reciclagem, tipo pós-graduação, mestrado. Não. É um conjunto de coisas agregadas a isso para fazer de você um profissional competitivo. Exato. E isso se estende para a empresa. Isso se estende para a empresa, né? É uma empresa competitiva. A empresa passa a ser competitiva, né? Quando ela entende essa gama de modificações que está existindo hoje no Brasil, e não é uma coisa fictícia, uma coisa do futuro. Não, é uma coisa que já aconteceu, não está acontecendo, e foi antes da pandemia. Exato. Muitos Veja, que só estão entendendo agora. exato, Né? exato. Veja, uma coisa que eu penso hoje assim, né? Hoje a gente gasta com EPIs, né? A gente vai deixar de gastar? Não, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu acho até que a gente já devia ter adotado isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. O avental descartável ou impermeável, a máscara, a luva, a zona limpa, sabe assim? Acho que é coisas que a gente já deveria ter adotado há muito tempo. Qual é o paciente que agora vai querer ir numa clínica, porque a pandemia não vai acabar de um dia para o outro, mesmo com a hora que chegar mesmo a hora que chegar a vacina, ainda terão alguns cuidados. Qual é o paciente que não vai querer entrar numa clínica onde ele se sente seguro, né? Onde ele se sente protegido? E daí, assim, nós vamos deixar de ter esses cuidados com a gente, com os nossos colaboradores e com os nossos pacientes? Não. É um investimento a mais. E para se fazer investimento, você precisa ter um suporte. Ou precisa fazer um investimento para poder ter retorno, para poder investir nessas necessidades, nas EPIs e outras coisas mais que a gente... Olha a quantidade de álcool que a gente usa hoje, que a gente não usava. E nunca mais vamos deixar de usar. Né? A quantidade de água sanitária, como é que chama? Hipoclorito. Isso. Hipoclorito. A quantidade que a gente usava, que a gente usa hoje, vai continuar usando. Entendeu? Então, assim, os gastos aumentaram. Daí eu escuto pessoas dizer assim, bom, eu não vou gastar mais. Eu já estou gastando mais. Não, é agora que você tem que parar e pensar. O que é importante para você, tá? Isso é uma coisa que eu demorei alguns anos na vida profissional para entender. Eu tenho um negócio e é ele que vai me sustentar, né? E eu tenho que dar o melhor para ele. Então não existe isso, agora eu não posso, ou eu não tenho para fazer. Se vira. Entendeu? Para de comer, para de comprar papel higiênico bom. Enfim, em algum lugar você vai ter que tirar para colocar no teu negócio. Isso. Não vem com essa coisa que eu não posso, não dá, eu não tenho como, ficar chorando, reclamando, porque não vai mudar, só vai piorar. Então, corta algum gasto, tira de algum lugar, faz, mas investe nisso, porque vai dar retorno. Pode ter certeza disso. É verdade. Hoje, a visão do paciente para a empresa que tem normas de segurança, né, visíveis, adequadas, é outra. Os pacientes estão de olho nisso e se acostumaram a isso. Não vai mudar. Exato. Eu não acho certo. Eu não acho certo voltar. Eu acho que todo aprendizado positivo, um aprendizado que você veja que é para o bem, que vai fazer, que vai levar sua empresa para frente, você não deve retroceder, né? Exato. Eu acho que tem que ir para frente. Sim. Eu acho que dentro... Pode dizer. Não, é isso que você está falando. Não tem como retroceder. Quem retroceder, e a Ponira vai fechar, vai quebrar, tá? Porque... E a gente vê isso, né? Como a gente tem muitos anos de formada, a gente, se for comparar
de hoje para 20 anos atrás, 10 anos atrás, o que o paciente sabia e exigia da fisioterapia era uma coisa, e o que ele sabe e exige outra é completamente diferente. Então não se iluda que você não precisa investir no teu negócio, que você não precisa gastar, né? Não é gasto, é investimento. Eu levei muito tempo para entender isso, infelizmente. Né? Eu levei bastante tempo para entender que não era gasto, era investimento. É claro, a gente... mas eu não tenho, vou tirar de onde? Sempre você pensa, faz um planejamento estratégico, faz um investimento em alguém para fazer uma consultoria, sabe? Faça consultorias com pessoas que têm conhecimento da área, não conhecimento teórico só, porque eu, sinceramente, acho extremamente frustrante consultoria com pessoas que só têm conhecimento técnico, não têm conhecimento prático, né? Então, é importante, se puder fazer com alguém que tenha conhecimento técnico e prático, sabe, faça. Se não puder, faça com quem só tem técnico, mas faça. Faça para você entender um pouco melhor o que é gestão, né? O que é gestão? Simples assim. Gestão não é você abrir a porta da sua clínica, colocar um monte de gente para atender e ter um monte de paciente e cuidar dos números ali só de atendimento e só entregar a qualidade que você busca e tal. Gestão vai muito mais que isso, né? Você tem que prever coisas. Isso, né? duas coisas eu acho que assustaram os fisioterapeutas, os proprietários de clínica de fisioterapia nesse período. Eu acho, assim, os que assustaram mais, né? Um foi o cuidado com a biossegurança e o outro foi a necessidade do aprendizado tecnológico. Eu acho que são duas coisas que pesaram muito para as empresas, não só financeiramente, sabe, Marlene? Porque, assim, a parte tecnológica, claro que exige um aprendizado, um investimento financeiro. Sim. Mas eu digo, mesmo para as empresas que já tinham sistemas, às vezes esses sistemas eram muito simples ou eram voltados unicamente para o financeiro. Não tinha um sistema que tivesse uma abrangência em toda a parte de gestão da clínica. E Sim. aí essas empresas se depararam com, num período muito difícil, você ter que investir na parte de tecnologia. Não só financeiramente, mas em toda uma mudança de cultura e de aprendizado. Eu acho que isso pesou muito, né? Pesou Sem dúvida. muito. E, assim, hoje em dia, veja se você concorda, eu observo que tem mais chances no mercado quem tem um poder de recuperação mais rápido. Então, assim, a empresa, ou a pessoa, o fisioterapeuta, que pensou mais rápido, que colocou, assim, pensou, pronto, aconteceu, minha situação é essa. Quer dizer, você fazer um diagnóstico situacional seu, de como você está hoje, e o que eu vou precisar para me manter no mercado agora, né? Essa necessidade. Se você não fez isso rápido, talvez você não consiga se reerguer daqui para frente, porque essas mudanças estão muito rápidas, né? Exato. Você concorda com isso? Concordo, e é aí que eu acho, e a gente já discutiu isso algumas vezes pessoalmente, é aí que eu acho que a gente precisa diversificar o nosso serviço, né? Em todos os sentidos. Então, assim, você precisa... você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, acho que você precisa diversificar. Eu só faço atendimento traumato-ortopédico. Acho que você precisa diversificar. Você precisa ter outras linhas, você precisa ter outros métodos, outras técnicas que não dependam só de um determinado plano de saúde, ou só do particular, ou só do convênio. Tem que ter uma mescla nisso tudo. Colocar, talvez, outras profissões no teu serviço, fazer o teleatendimento, atendimento domiciliar, enfim, fazer uma mescla disso tudo para que você, numa situação de dificuldade, você tenha para onde correr, né?
Então, eu acho que isso é muito importante. E você não ficar com a sensação de que, desse eu não vou conseguir sair, né? O medo é uma coisa que paralisa. E o medo de investir, o medo de tentar novas ideias, o medo do desconhecido, como, por exemplo, da questão da internet, de sistemas, enfim. Isso, para nossa geração, é uma coisa difícil, mas necessária, né? Hoje é muito complicado você ter um negócio que você não tenha que trabalhar externamente o tempo todo e falar o tempo todo com outros lugares. Então, quem não tiver essa capacidade, essa percepção de que é preciso diversificar, sim, né? Ou investir naquilo que já tem para entregar um diferencial, vai ter mais dificuldade, sim, com certeza. Precisa, como você disse, entregar hoje um serviço bom, de qualidade, já não é mais suficiente. É uma obrigação, na verdade, sempre é uma obrigação nossa, né? Mas tem que ter mais. Você tem que ter um diferencial, você tem que agregar alguma coisa a isso, né? Então, eu vou dar um exemplo bem, bem bobo aqui, assim. Eu peço... eu sou celíaca, né? Então eu peço alimentos num armazenzinho, lá eles entregam em casa. Toda entrega, eles mandam algo gratuito, tá? Uma lembrancinha e um cartãozinho escrito à mão. Obrigada por comprar na nossa empresa e nos ajudar a vencer a pandemia e tal. E isso me faz tão bem quando eu pego aquilo, daí eu tava pensando outro dia, é um diferencial, entendeu? É um diferencial. Daí eu faço parte de um grupo de celíacos lá, né? Todo mundo comenta. Que legal, tal. Então, assim, uma coisa que você acha que é boba, sabe? Um agradinho, um telefonema, uma mensagenzinha, um cartãozinho, um biscoito, seja lá o que for. Mas você tem que investir nesse diferencial. Nesse momento, mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque se a gente está carente de paciente, o paciente está carente de cuidado, né? Então, se ele se sentir cuidado, protegido, entrega de qualidade e ainda acarinhado, eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Então, tem que mexer a cabeça. Tem que buscar sair das soluções, inovações, seja lá o que for, entendeu? Pega o telefone, liga pro paciente, liga pro cliente, mesmo para aquele antigo, que faz muito tempo, como é que ele tá, se tá tudo bem, né? Tem que inovar, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Para retomar. Porque senão vai ficar... E até ter feeling para entender, por exemplo, se o paciente está se sentindo cobrado com a sua pergunta. Porque eu observei também, Marlene, que muita gente começou a se sentir cobrada assim. Porque eu também mando mensagem para os pacientes. E outro dia uma paciente me respondeu assim, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, eu tenho medo, não sei o quê. Aí eu percebi, poxa, ela tá talvez pensando que eu estou mandando a mensagem para ela como se fosse uma cobrança, né? Ou para perguntar assim, sei lá, quando ia voltar. Aí prontamente eu mandei para ela assim, realmente o momento é difícil e o momento certo é quando você se sentir segura. Quando você se sentir segura, é o seu momento certo de sair. Sim. Para ela entender que era importante que ela se sinta segura para poder ela voltar, vamos supor, ela voltar para a clínica. Sim. Ela fazia pilates lá na clínica, e é uma pessoa idosa, então ela deixou, mas a gente fica mandando mensagem. Então, enfim, é isso, é você rever suas estratégias, né? É você ter o cuidado de observar quem são aqueles seus pacientes, quais as perspectivas de volta. Fazer uma leitura, né? Fazer uma leitura até da do que não situação. foi dito. Até do que não foi dito. Exato. Né? Qual que é... Para poder você entender. Qual que é o estilo de pacientes que você tem, qual que é o nível de idade, né? O que você pode fazer. E uma coisa, sabe, que me incomoda muito é ver fisioterapeuta fazer propaganda do seu negócio, fazendo promessas ou falando coisas absurdas, antiéticas, né? E eu sempre digo para as pessoas,
se tem uma melhor propaganda que a gente pode fazer, é educar os nossos pacientes ou educar a população. Fale da fisioterapia, fale do que ela faz, fale do serviço que você entrega, né? Então, acho que vai aí mais uma dica. Nada de dizer assim, porque vem emagrecer aqui, vai, é sua pele, não sei o que lá. Ou então, vai acabar com a dor nas suas costas, sabe? Isso são promessas, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, né? Ninguém pode, na verdade. Você não conhece o paciente, está prometendo uma coisa igual para todo mundo, né? Não, mostra o serviço, fala dele, fala da fisioterapia, fala do que a gente tem dentro da fisioterapia. Eu acho que isso faz as pessoas conhecerem a fisioterapia, dá um alerta nelas, se elas tiverem lá um problema parecido com aquilo, tipo, uma tendinite de, sei lá, de tornozelo. Mas não propagandas antiéticas e apelativas, né? Parece que está desesperado procurando o paciente, que é bem isso que você disse. O paciente tem que se sentir acolhido e chamado para ir até você, se ele quiser e precisar e se sentir à vontade. E não que você está pedindo, pelo amor de Deus, Não, de né, jeito nenhum. para ele ir aí porque você está desesperado. E quando isso acontece, é horrível, porque assim, se está pedindo pelo amor de Deus, é porque está péssimo, né? E se está péssimo, eu não quero ir lá, né? Exatamente. Então, exatamente. Marcelo Dourado dizendo a melhor propaganda é o resultado que você entrega para o paciente. Isso produz reconhecimento e valor para a profissão. É verdade, Marcelo. Com Isso certeza. aí, né? É isso que o Marlene estava falando. Nós tivemos um bate-papo, Marlene, falando sobre ética, falando sobre marketing digital. Já tivemos esses bate-papos aí, né? Não sei se você vem vendo, mas a gente chama sempre uma pessoa referência Sim, e eu vi aí alguns. vai discutindo sobre os assuntos. Que eu acho que nunca é demais, sabe? Essas nossas conversas e discussão a respeito do que pode, o que não pode, enfim, do que é ético, do que não é ético. Eu Com vejo que certeza. é como ensinar o uso da máscara. Uhum. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas, de repente, você vê um monte de gente que realmente não consegue entender como se faz a contaminação ou não. E, Exato. assim, às vezes são pessoas de um nível socioeconômico, cultural, enfim, é bom, mas a pessoa não consegue captar a mensagem que ali não é só aquilo, tem todo um trâmite aí, um cuidado, uma forma de você colocar e retirar. Enfim, são coisas que nunca é demais falar e a gente vem abordando esses temas. Assim, Super Marlene, importante. falando das empresas e pensando no futuro dessas empresas, o que você acha assim de estratégias pós-pandemia, por exemplo? Como é que as empresas podem pensar agora, vamos ser independente de planejamento estratégico, o que é que elas podem pensar para o futuro, assim? Eu sei que a gente já abordou aqui várias coisas que deveriam ser pensadas, mas assim, o que você acha disso? Pós-pandemia. Olha, eu acho que primeira coisa assim, tem que ter consciência plena de que pós-pandemia as coisas mudaram, né? E parece que 100% das pessoas que responderam à pesquisa aí têm essa consciência. Também. Mudaram. Isso. Não, as coisas não são mais as mesmas, portanto, nós temos uma obrigação de entregar serviços mais cuidadosos com os nossos pacientes, né? Então, é hora de você começar a ver quais são os pontos negativos, digamos assim, que existem no seu negócio para pós-pandemia isso não existe mais, né? Então, preparar o seu ambiente, preparar o seu negócio para acolher esse pós-pandemia, ter esse diferencial aí, que na verdade já não vai ser mais nenhum diferencial, né? Mas quem não tiver, certamente, dificilmente vai conseguir, não sobreviverá. Será muito mal visto e vai ficar sempre naquela situação de reclamação, insatisfação, enfim. Eu acho que
tem que se preparar também, as empresas têm que se preparar para diversificar, que é aquilo que eu já falei, né? Eu acho que virão outros casos diferentes para nós. Eu acho que eu disse isso numa live, e é uma das coisas mais bacanas que para mim aconteceu nessa pandemia, é o quanto o usuário buscou a fisioterapia, mesmo correndo o risco de se contaminar, né? Então, assim, mesmo com todo o risco, mesmo com todos os perigos, a gente teve muita procura, ou pelo teleatendimento, ou presencial, ou domiciliar, mas nós tivemos procura. A fisioterapia não morreu, né? Ela não ficou estagnada. Nossa, ninguém mais fala em fisioterapia. Ah, eu não vou fazer fisioterapia para quê? Só uma dor no tornozelo, uma dor nas costas. Vocês viram isso acontecer? Não, pelo contrário, né? Eu acho que reduziu muito, muito, muito. Mas eu acho que isso depende de cada empresa, do público da empresa, né? Eu, por exemplo, eu tenho um público com um percentual alto de idosos. Uhum. Mas eu me surpreende o quanto eles estão retomando. Uhum. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Claro que durante a pandemia caiu vertiginosamente o movimento, mas não morreu. A Não fisioterapia morreu. não desapareceu. A gente não ficou zero, né? A não ser nos dias que nós tivemos que fechar os nossos serviços. Mas mesmo assim a gente tinha uma procura. Quem é isso? Quem tem teleatendimento, quem já tinha contato pelo WhatsApp, quem tinha um plantão, alguma coisa, sempre estava recebendo algum tipo de demanda, né? Então, se preparar para isso, porque a fisioterapia vai vir mais forte, tá? E se preparar para investir em coisas novas, ou investir naquilo que você já tem de bom, né? E investir muito naquilo que você tem de ruim, né? Naquilo que não é muito bom no seu negócio. Então, investir para ele crescer. Acho que o fisioterapeuta precisa perder o medo da palavrinha gestão, né? E acho que pós-pandemia precisa investir em gestão, precisa investir em qualidade dos serviços, porque, veja, os planos de saúde, e eles fizeram, penso eu, né? E acho que, pelas coisas que eu leio da ANS, os planos de saúde tiveram uma economia bastante grande durante essa pandemia, né? Por quê? Como você disse, Aponira, muitos pacientes deixaram de fazer o atendimento por conta da pandemia. Então, deixaram de usar o plano de saúde, que acabou fazendo uma grande economia, né? Isso. E assim, eu tenho uma impressão, que não é uma impressão, é uma sensação, talvez, que o plano, quanto mais ele ganha, mais ele quer ganhar, tá? Claro, claro. E a retomada pós-pandemia vai fazer com que haja muita procura pela fisioterapia. Muita. Podem ter certeza disso. Em todas as especialidades. A gente vai ter muita procura, como já está começando a ter. Então, tomar muito cuidado com as negociações com planos de saúde, porque eles vão, de todas as maneiras, querer, de alguma forma, economizar um pouco mais ainda em cima da gente. Ou limitar esses atendimentos, essas buscas em cima da fisioterapia dos pacientes. Então, a gente tem que ficar de olhos bem abertos em relação a isso, né? Contratos que chegam diminuindo o valor, contratos que chegam tirando algum tipo de atendimento que você já fazia, porque eles não vão pagar mais, enfim, limitando o número de atendimentos. Então, mais do que nunca, o fisioterapeuta precisa estar atento a isso, tá? Porque senão vai cometer erros, vai cair em armadilhas desnecessárias, né? E que com certeza vai trazer prejuízo para a sua empresa. Eu já tenho visto isso, estou falando disso porque eu já tenho visto isso acontecer, a gente recebe demanda do Brasil inteiro, né? E isso vem acontecendo já, né? Então, toma cuidado com isso. Pense que é o teu negócio, né? Que mesmo com a pandemia não morreu e depende de você dar certo. Sempre dependeu, né? Sempre dependeu. Então, não tenha medo de investir. A fisioterapia não vai morrer, a fisioterapia não vai acabar. É uma profissão essencial, é uma profissão onde na maioria dos estados e das cidades
onde teve o lockdown, os serviços continuaram abertos, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, nós nunca fechamos, quer dizer, nós fechamos por escolha própria, mas nunca foi obrigatório fechar, né? Todos os decretos que saíram, a fisioterapia era considerada serviço essencial. Então, mais do que nunca, nós estamos firmando o pé como uma profissão essencial, né? Então, invista nela, acredita e comece a olhar números, né? Não se preocupe em ter medo de olhar para os números, né? Porque a gente, da área da saúde, a gente acha que não pode falar em valores, em números, discutir, querer ganhar, ter lucro, né? Não tem nada de errado nisso, não é pecado, muito pelo contrário. Quanto mais você olha para isso e você investe o retorno que o trabalho dá, que a fisioterapia dá, você investe isso na sua empresa, em qualidade, em gestão, em atendimento, mais retorno você tem, mais feliz você fica, mais você investe, mais resultado você tem, mais o paciente gosta, mais ele indica e vira um ciclo, né? E o inverso também, né? O inverso também, tá? Quanto menos você investe, quanto menos gestão você faz, quanto mais você reclama, quanto mais medo você tem, quanto menos qualidade você entrega, menos paciente você vai ter, mais você vai se queixar. É um ciclo, tanto para mais quanto para menos, né? Então, pós-pandemia, vai quebrar, penso eu, tá? Na minha experiência de vida, quem não investir. Quem ficar com medo e achar que, ai não, mas eu já tive prejuízo, sabe assim? Agora eu vou acalmar ali, vou parar, vou tapar os buracos e tal. Tapa os buracos, mas investe. Investe em educação, investe em conhecimento, investe em novas técnicas, investe em reforma, investe em novas áreas, investe, entendeu? Faz, Eu vai. acho que tem que procurar, Marlene, eu acho que tudo, assim, no meu aprendizado, o que faz a diferença nesse sentido de você colocar as coisas nos eixos é a gestão. A Sem gestão do dúvida. negócio vai fazer a diferença. Você entra como um profissional apto a saber, dentro da sua área, o que é possível você fazer ali para lhe dar um retorno maior. Então, eu vou escolher, por exemplo, eu trabalho com neuro, então eu vou colocar o TheraSuite, né? Exato. Eu trabalho com traumato, tá? Meus pacientes são pacientes que praticam esporte, vou colocar fisioterapeuta com especialidade em desportiva e vou fazer um nicho na desportiva. Enfim, eu vou investir, vou saber onde estão essas pessoas que utilizam os serviços do fisioterapeuta especializado em desportiva. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a abrir a cabeça para aprender isso, estratégia. Estratégia Isso que você acabou de falar é o que a gente falou no começo, né? Que é um planejamento estratégico. Então, assim, planejamento. Então a gente roda e não termina consegue nisso. sair disso. Então, nosso conselho para quem tá, enfim, nunca fez um planejamento estratégico, está com dificuldades, caiu muito o movimento, está com dificuldade financeira. Então, o primeiro investimento que você pode fazer, e não é um investimento caro, faça um planejamento estratégico do seu negócio. Descubra onde você precisa colocar energia. Descubra onde você pode investir pessoalmente, onde você pode investir profissionalmente, onde você precisa investir financeiramente, um pouquinho que seja, né? Mas faça um planejamento estratégico, aonde que você pode fazer parcerias, aonde você pode economizar, que de repente você está gastando à toa, Sim. jogando fora, Sim. né? Desperdiçando desnecessariamente, enfim, existem N possibilidades. N possibilidades. Uma coisa que a Cognita vem trabalhando e eu acho super interessante é na descoberta das assim, competências emocionais, com o uso de ferramentas, enfim.
fazer a interação entre grupos de sócios, que às vezes as pessoas se juntam numa sociedade e não se conhecem, e começam a brigar, e começam a cobrar do outro competência que o outro não tem, Perfeito. não tem, não gosta e não vai ter aquilo para a pessoa, a tortura. Então, às vezes, amigos de verdade acabam as amizades porque começam com cobranças que não era, enfim, não são válidas para aquela hora, para aquele momento, para aquele negócio. Então, você estaria super bem fazendo outra coisa, né? Exato. Enfim, eu acho que a Cognita tem trabalhado muito nisso e é uma área que eu acho encantadora, é uma área que eu acho que a fisioterapia ainda está engatinhando nas descobertas, de fazer essa interação entre a competência emocional, a gestão e realmente a competência técnica é uma coisa que você precisa de tudo isso. Uma empresa, ela precisa de tudo isso, mas não necessariamente na mesma pessoa. Sim, sim, Não é sim. verdade? É verdade. Então, assim, Às vezes não é a pode pessoa ir. não tem competência para aquilo, né? Ela não gosta daquilo, ela não é o prazer dela, então acaba não dando o melhor, porque não é, né? Eu acho muito legal. E eu quero fazer esse curso, tá? Tem desconto para afiliados Fenafísio? Tem que ter, né? Ó, aqui, ó, Fenafísio pedindo desconto para afiliados Fenafísio, tá? Vamos lá, Cognita, dê desconto para afiliados Fenafísio, Vamos tá sim, bom? vamos. Ótimo, eu Claro estou que sim. pedindo. Não, eu acho interessante, A Cognita, na verdade, é uma parceira, né? A sim, da Cognita é uma Fenafísio. parceira da Fenafísio e claro que a gente quer fazer muitos trabalhos com a Fenafísio e que quer que esses trabalhos sejam diferenciados. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que os trabalhos estão fluindo de forma maravilhosa, assim, dentro do que a gente esperava. Foi muito trabalho para a Cognita. A Cognita é uma empresa que se repensou na pandemia, só que Uhum, a gente repensou isso lá no início da pandemia. A uhum, pandemia chegou, acho que a gente passou assim uns dias, 3, 4 dias assim, em estado de choque, porque a gente tinha um trabalho todo voltado para o presencial, não estava no nosso planejamento, por exemplo, esses encontros tecnológicos, bate-papos, enfim, reuniões virtuais, cursos, uhum, não era o que a gente imaginava, a gente tinha, no nosso planejamento, eram encontros presenciais com diferencial ali, olho no olho, nos preparamos para isso, eu, Cíntia e Pepita, mas quando veio a pandemia, paulada na cabeça, cai na realidade. E isso não pode demorar muito. Então, a gente começou a refazer isso, refazer esse projeto, sem ferir o que a gente tinha planejado como ideia central, como uma coisa que queria trazer, enfim, felicidade, uhum, plenitude para a gente que uhum, já temos tanto tempo no mercado, né? Então, de repente, uhum, você fazer uma coisa que vai lhe fazer infeliz, que você não quer, uhum. enfim. Mas, graças a Deus, a gente repensou e foi levando e as coisas vão acontecendo. Mas sabe por quê que vocês repensaram e refizeram e as coisas foram acontecendo? Por uma palavrinha que eu aprendi na minha vida, que é você não ser amador, né? E amador não é uma pessoa que está começando algo, né? O amadorismo é aquela coisa que você faz meio que, entendeu? Sim, você faz muito preocupado com o dinheiro, mas sem se preocupar com a satisfação, com a felicidade, com o resultado, né? Daí, assim, é aquela pessoa que é amadora. E, infelizmente, e eu espero um dia poder parar de falar isso, dentro da fisioterapia tem muito amadorismo, muito amadorismo. A pessoa sai de uma faculdade, ela é incentivada a abrir um negócio, ela acha que é muito fácil,
ela trabalhou anos numa clínica, num serviço hospitalar ou domiciliar, daí ela acha que o empresário ganha rios de dinheiro nas costas dele, em cima dele, e daí ele vai lá e monta um negócio super amador, né? Faz uma coisa meia boca, muito chuleba, muito mal feita, denigre a profissão, faz uma concorrência desleal, puxa para baixo a energia da profissão, né? E compromete todo mundo. Então, deixa de ser amador, né? Veio uma pandemia, que nem você falou aí da Cognita, vocês não são amadoras, né? Vocês pensaram, bom, ou a gente fecha, ou a gente desiste, ou vamos fazer alguma coisa com a missão, com o princípio que a gente tinha no começo. E foi o que fez e deu certo, e tá aí, vocês são um sucesso, né? Então, pega a base e refaz o resto. Exato, né? mas com seriedade, com respeito, pensando no que vocês vão entregar de melhor, que vai entregar algo importante. E não, eu vou fazer porque eu vou fazer, porque eu quero, porque disseram que é bom, porque eu tô cansada de trabalhar para os outros, ou porque, sabe assim? Então, amadorismo na fisioterapia ainda existe, porque existe ainda serviços muito antigos, né? Que se sentem empoderados ainda, mas vai acabar se forem amadores, se não fizerem gestão, se não fizerem, enfim, as coisas, não se preocuparem com a qualidade daquilo que entrega. E amadorismo daqueles que começam, né, agora achando que, eu vou empreender porque meu pai tem dinheiro, porque eu vou montar uma clínica linda, cheia de mármore, granito e sei lá o quê. Se for amador, não vai dar certo. Então, eu tenho certeza que quem está ouvindo, né, e quem segue a Cognita, quem segue a Fenafísio, não é amador, né? Não ia estar aqui uma hora dessa escutando a gente falar, né? Então, por mais dificuldade que esteja passando, não é amador, né? Está investindo no seu negócio, porque está aqui, está investindo, procurando ajuda, procurando algum tipo de conhecimento, de luz, enfim, né? Então, eu acredito que quem não é amador vai se dar bem, né? E o amador, o que é ser amador, na minha opinião? É aquele que ele vai até a hora que aparece uma pedra no caminho. Daí na hora que aparece a dificuldade, ele começa com um monte de desculpas. Tudo é motivo para não fazer algo, para não ir à frente, para não seguir, para desistir ou para ficar reclamando. Né? Até o Karnal fala que tem os 3 tipos lá, o que fica falando do passado, o que entra em desespero e chora e nada vai certo, tal, e aquele negacionista, né? Que não tá acontecendo nada, enfim. E eu ainda digo que tem aquele pior, sabe? Sim, ainda digo que tem 4. Eu digo que tem aquele que, além de ser o histérico, ele ainda puxa para baixo. Sabe assim? Puxa para baixo. Puxa para baixo e ele Vamos mandar uma mensagem para Karnal. Karnal tem 4. Aquele que ele junta tudo e aquele que puxa para baixo. Fica dizendo para os outros, não vai dar certo, não vai dar certo, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque não tem, porque não dá, porque não vale a pena, porque você é louca, sabe assim? Então, isso é amadorismo. É a pessoa achar que... Oi. Falta 1 minuto. Ficaria horas com vocês. Horas. Se parar, a gente já sabe, né? Uhum, 1 minuto. Então, conselho, não sejam amadores, tá? Façam gestão e planejamento estratégico. Se fizer planejamento estratégico, gestão, pronto, você não vai ser amador. E o teu negócio vai dar certo. É difícil? Né, Iaponira? Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é simples. Não é fácil. Muitas e muitas noites sem dormir. Se uma paulada na cabeça como esse da pandemia, a gente repensa, se refaz e se reestrutura e bola para frente, né? Exato. Acrescenta coisas e bola para frente. A gente tem uma profissão na mão que ela tem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades, tá? Então a gente pode se reinventar todo dia. É isso, né? Obrigada pela oportunidade. Saudade de vocês. Eu que agradeço demais. Aliás, nós da Cognita agradecemos muito. Para mim é um orgulho, uma satisfação. Vou falar no muito coletivo, grande. porque eu tenho certeza que as meninas também sentem a mesma coisa. Todo mundo te adora, agradece. Acho que você faz um trabalho maravilhoso.
ensinou muito, já me ensinou muito, aprendi muito com você. A mim também, você. Você também a mim. Mas, assim, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todo dia poder ter tido essa oportunidade Eu idem. de te conhecer. Eu idem. Eu idem. Sabe uma coisa que você me ensinou? Não. Um dia você disse, a gente tava, que a gente não devia colocar todos os ovos